estão ali, parados diante daquele farol abandonado, com apenas as trouxas de roupa que conseguiram carregar. O vento frio do mar bate no rosto enrugado de Francisco, 75 anos de trabalho honesto nas costas, e de Maria Helena, sua esposa há 52 anos, agora com as mãos trêmulas segurando o chale puído. Aquele lugar esquecido por Deus, com suas paredes descascadas e janelas quebradas, é tudo que lhes resta depois que o próprio filho, o homem que eles criaram com tanto sacrifício, forjou documentos falsos e roubou a fazenda que levou uma vida inteira para construir. Mas o que esse casal de velhinhos não imaginava é que sob o piso apodrecido daquele farol estava escondido um segredo tão explosivo que não apenas mudaria o destino deles, mas colocaria o filho ladrão atrás das grades e revelaria crimes que a família dele vinha cometendo há mais de 50 anos. Antes de continuar, se inscreve no canal e deixa aquele like, porque essa história de justiça e vingança vai te emocionar de um jeito que você nunca imaginou. Me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Quero saber até onde essas histórias de superação estão chegando. Para entender como esse casal de velhinhos honestos foi parar naquele farol abandonado e como uma descoberta mudou tudo, a gente precisa voltar 6 meses no tempo, quando tudo ainda parecia estar bem na fazenda Santa Rita, no interior da província de São Paulo, no ano de 1867. Era uma época difícil no Brasil imperial, onde a palavra de um homem poderoso valia mais que a verdade, onde juízes aceitavam subornos sem pestanejar e onde os pobres não tinham voz nem vez. A escravidão ainda era legal e aceita por quase todos, exceto por alguns poucos que ousavam pensar diferente. As estradas eram precárias, as viagens longas e perigosas, e a justiça quase sempre ficava do lado de quem tinha mais dinheiro e conexões. Esse Brasil de desigualdades brutais, de coronéis todo-poderosos e de gente simples vivendo à mercê dos caprichos dos ricos, é que se passa essa história de traição e redenção. A região onde ficava a fazenda Santa Rita era conhecida pela produção de café, mas também tinha muitos pequenos proprietários que cultivavam milho, feijão e mandioca. A vila mais próxima, chamada São Miguel da Serra, ficava a 3 léguas de distância por estrada de terra que virava lama nos dias de chuva. Era um lugar tranquilo, onde todo mundo se conhecia, onde as notícias corriam de boca em boca, onde as famílias iam à missa todo domingo na igreja matriz. Mas também era um lugar onde os poderosos mandavam e desmandavam, onde quem tinha dinheiro comprava até a consciência do vigário, onde a lei servia para proteger os ricos e esmagar os pobres. O farol de Ponta da Vigia ficava na costa, a 5 léguas da vila, num promontório rochoso isolado de tudo e de todos. Havia sido construído 40 anos antes para guiar os navios que navegavam pela costa, mas fora desativado havia 23 anos quando construíram um farol maior e mais moderno ao norte. Desde então, aquela construção cilíndrica de pedra ficou abandonada, se deteriorando lentamente sob o sol, a chuva e o vento salgado do mar. As pessoas da vila não chegavam perto daquele lugar. Diziam que era mal assombrado, que à noite se ouvia gritos e gemidos, que o último faroleiro havia desaparecido misteriosamente e que sua alma penada vagava pelo local. Mães assustavam os filhos dizendo que se não se comportassem, o fantasma do faroleiro viria buscá-los. Pescadores faziam sinal da cruz ao passar de barco perto do promontório. Era um lugar de medo, de superstição, de histórias sinistras contadas ao pé do fogo nas noites frias de inverno. Francisco Tavares era conhecido em toda a região como um homem de palavra. Acordava antes do sol nascer, trabalhava a terra com as próprias mãos mesmo com a idade avançada e tratava com respeito cada um dos trabalhadores livres que empregava em sua pequena propriedade. Tinha o rosto marcado por rugas profundas, cada uma contando uma história de luta e superação. Os cabelos grisalhos e a barba por fazer de alguns dias davam a ele uma aparência rústica, mas seus olhos ainda brilhavam com a honestidade e a determinação de quem nunca desistiu mesmo nos momentos mais duros. Diferente dos grandes fazendeiros que usavam escravos, Francisco sempre se recusou a ter gente acorrentada em sua terra. Dizia que nenhuma fortuna valia a mancha na alma de tratar outro ser humano como propriedade. Seus vizinhos riam dele por isso, chamavam ele de tolo, diziam que nunca ia enriquecer com essa mentalidade. E era verdade que Francisco nunca ficou rico. Sua fazenda era pequena, apenas 10 alqueires de terra boa para café e milho, mas era dele, comprada com suor e sacrifício ao longo de 40 anos de trabalho duro. Ele começou como simples trabalhador nas fazendas dos outros, ganhando uma miséria por dia de sol a sol. Economizava cada moeda, passava fome para juntar dinheiro, dormia em galpões sem conforto. Demorou 15 anos até conseguir comprar seu primeiro pedaço de terra, apenas 2 alqueires de solo rochoso que ninguém queria.
Mas Francisco trabalhou aquela terra com amor e dedicação, limpou as pedras, corrigiu o solo, plantou e colheu. Aos poucos foi comprando mais terra, sempre pagando à vista, sempre com dinheiro honestamente ganho. Quando finalmente registrou a escritura da fazenda Santa Rita em seu nome no cartório da comarca, Francisco chorou. Tinha 53 anos e pela primeira vez na vida possuía algo que era verdadeiramente seu, que ninguém poderia tirar dele. Ou pelo menos era o que ele pensava. Maria Helena, sua esposa, era o coração daquela casa. Tinha 72 anos, mas ainda mantinha a força de vontade que a caracterizava desde jovem. O rosto marcado por rugas profundas mostrava uma vida de trabalho sob o sol, mas os olhos claros ainda guardavam aquela doçura que havia conquistado Francisco quando eram jovens. Ela levantava junto com o marido, preparava o café preto forte que Francisco tomava antes de sair para a roça, cuidava da horta, das galinhas, fazia o almoço para os trabalhadores. Tinha as mãos calejadas de tanto trabalho, os dedos deformados pela artrite que começava a aparecer, mas nunca reclamava. Maria Helena vinha de família ainda mais pobre que a de Francisco. Era filha de imigrantes portugueses que chegaram ao Brasil sem nada, apenas com a roupa do corpo e a esperança de uma vida melhor. Trabalhou desde criança, primeiro ajudando a mãe a lavar roupa para fora, depois como empregada em casas de família, sempre sendo tratada como inferior por ser pobre e filha de estrangeiros. Quando conheceu Francisco numa festa da igreja, ela tinha apenas 18 anos e ele 21. Os dois se apaixonaram imediatamente. Francisco era diferente dos outros rapazes. Não bebia, não jogava, não corria atrás de saias. Era sério, trabalhador, respeitoso. Pediu a mão dela em casamento 3 meses depois e prometeu que, mesmo sendo pobre, ia trabalhar duro para dar a ela uma vida digna. Cumpriu a promessa. Os primeiros anos foram duríssimos. Moraram num casebre de pau a pique com chão de terra batida, passaram fome várias vezes, perderam 2 filhos ainda bebês por falta de recursos para chamar médico. Mas nunca desistiram um do outro. Maria Helena trabalhava tanto quanto o marido, pegava serviço de costura, fazia doces para vender, criava galinhas, ajudava na roça quando necessário. Os dois construíram tudo juntos, tijolo por tijolo, semente por semente. Tiveram 3 filhos que sobreviveram. 2 meninas, Benedita e Josefa, que cresceram fortes e trabalhadeiras como a mãe. Ambas se casaram com homens bons, pequenos proprietários de terras em outras regiões e foram viver longe. Francisco e Maria Helena sentiam falta das filhas, mas sabiam que elas estavam bem, que tinham construído suas próprias famílias. Recebiam cartas esporadicamente, notícias de netos que iam nascendo, e isso aquecia o coração dos velhos. Mas era o 3º filho, Eduardo, que ocupava os pensamentos de Francisco e Maria Helena. Eduardo nasceu quando Maria Helena já tinha 43 anos, numa época em que ela achava que não teria mais filhos. Foi uma gravidez difícil e um parto complicado, mas o menino nasceu saudável e forte. Por ser o caçula e o único homem, Eduardo foi mimado desde pequeno. Francisco sonhava que o filho um dia assumiria a fazenda, que continuaria o trabalho honesto que ele havia começado, que honraria o nome da família. O menino cresceu cercado de cuidados. Enquanto as irmãs trabalhavam desde cedo, Eduardo era poupado dos serviços mais pesados. Francisco pagou os melhores professores particulares que podia, mesmo tendo que apertar ainda mais o orçamento já apertado. Quando Eduardo completou 15 anos, Francisco vendeu 2 vacas leiteiras e uma parte da colheita para mandar o filho estudar na capital. Era um investimento enorme para uma família de poucos recursos, mas Francisco acreditava que educação era o único caminho para o filho ter uma vida melhor. Eduardo ficou 4 anos estudando em São Paulo, voltando apenas nas festas de fim de ano. Quando retornou definitivamente, aos 19 anos, já era um homem. Não era mais o menino doce que havia partido. Eduardo voltou da capital com ideias diferentes, com vergonha da vida simples dos pais. Ele queria luxo, queria ser como os filhos dos barões do café que conhecera na cidade, queria ter escravos, carruagens, roupas finas importadas da Europa. Quando Francisco tentou ensinar ao filho como administrar a fazenda, como trabalhar a terra com as próprias mãos, Eduardo riu na cara do pai. Disse que aquilo era trabalho de gente inferior, que ele havia estudado para coisa melhor, que não ia desperdiçar sua educação sujando as mãos com terra. Francisco sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Maria Helena chorou escondida, mas ambos tentaram entender.
Talvez o filho apenas precisasse de tempo para se adaptar, para redescobrir suas raízes. Mas Eduardo não estava interessado em se adaptar. Ele arrumou emprego como escrivão na vila, um cargo que conseguiu através de indicação de um político corrupto que conhecera na capital. Logo começou a frequentar a casa de gente poderosa, a se envolver com negócios obscuros, a circular entre os ricos e influentes da região. Seu salário de escrivão não era suficiente para o estilo de vida que desejava. Eduardo olhava para a fazenda dos pais com olhos de cobiça. Aquelas terras, embora pequenas, estavam bem localizadas e produziam bem, valiam uma boa quantia. E os pais eram velhos, não iam durar muito mesmo. Por que esperar pela herança, quando ele podia tomar tudo agora? Foi então que Eduardo começou a arquitetar seu plano. Ele tinha acesso a documentos oficiais por causa do trabalho como escrivão. Conhecia falsificadores, tinha amigos em cartórios, sabia exatamente como forjar escrituras e carimbos. Mais importante, tinha cultivado uma amizade com o Dr. Firmino Salles, juiz da comarca, um homem conhecido por aceitar subornos e favorecer quem lhe pagasse melhor. Eduardo passou meses preparando tudo nos mínimos detalhes. Falsificou documentos mostrando que a fazenda Santa Rita nunca havia sido realmente de Francisco, que na verdade pertencia a um tal de capitão Rodrigo Tavares, suposto tio de Francisco, que teria emprestado a terra para o sobrinho usar, mas mantendo a propriedade em seu nome. Esse capitão Rodrigo Tavares havia realmente existido e morreu 20 anos antes sem deixar herdeiros diretos. Eduardo forjou um testamento onde o falecido capitão deixava todas as suas propriedades, incluindo a fazenda Santa Rita, para um sobrinho neto chamado Eduardo Rodrigues Tavares. Ele mudou o próprio nome nos documentos para criar essa conexão falsa. Fabricou cartas supostamente trocadas entre Francisco e o capitão, onde Francisco agradecia a generosidade do tio em deixá-lo morar e trabalhar na terra. Falsificou recibos de pagamento de arrendamento que Francisco supostamente pagava ao capitão. Cada documento era uma mentira cuidadosamente construída, mas estava tudo tão bem feito, com carimbos e selos oficiais, que parecia verdadeiro. Eduardo guardou tudo e esperou o momento certo. Esse momento chegou numa manhã de junho de 1867. Francisco havia acabado de completar 75 anos na semana anterior. Estava mais cansado ultimamente, as dores nas costas piorando, mas ainda trabalhava todos os dias. Naquela manhã, ele estava na roça quando viu uma comitiva subindo pela estrada de terra que levava à fazenda. Eduardo vinha na frente, montado num cavalo alugado, vestindo um terno novo que devia ter custado uma fortuna. Atrás dele vinham o Dr. Firmino Salles, o juiz, 2 oficiais de justiça e 4 soldados da guarda municipal. Francisco largou a enxada e foi ao encontro deles, limpando a terra das mãos na calça remendada. Sorriu ao ver o filho, pensando que talvez Eduardo tivesse finalmente decidido voltar para casa, que aquela comitiva era para algum outro assunto. Maria Helena saiu da casa, enxugando as mãos no avental, também sorrindo ao ver o filho. Mas o sorriso morreu em seus lábios quando viram a expressão fria no rosto de Eduardo. Foi o juiz quem falou primeiro, em tom formal e distante. Disse que aquela propriedade não pertencia a Francisco Tavares, que havia documentos comprovando que a fazenda Santa Rita era de propriedade legítima do senhor Eduardo Rodrigues Tavares, herdeiro direto do falecido capitão Rodrigo Tavares. Disse que Francisco havia sido apenas um ocupante temporário, um arrendatário que agora teria que desocupar o imóvel imediatamente. Francisco ficou pálido. Tentou argumentar, disse que aquilo era mentira, que ele havia comprado aquela terra com o próprio dinheiro, que tinha a escritura registrada no cartório. Mas Eduardo estava preparado. Ele apresentou documentos mostrando que a escritura que Francisco possuía era falsa, que havia sido forjada por um escrivão corrupto já falecido, que o verdadeiro dono sempre fora o capitão. Maria Helena começou a chorar. Ela implorou ao filho, caiu de joelhos na frente dele, perguntou como ele podia fazer aquilo com os próprios pais, com as pessoas que haviam dado a vida por ele. Eduardo nem olhou para a mãe. Disse friamente que não era nada pessoal, apenas negócios, que os velhos podiam ir morar com as filhas em outras províncias. O juiz Firmino Salles, que certamente havia recebido uma boa quantia de Eduardo, validou todos os documentos falsos sem questionar. Ele disse que a lei era a lei, que os documentos estavam em ordem, que Francisco e Maria Helena tinham 2 horas para recolher seus pertences pessoais e deixar a propriedade. Francisco tentou mais uma vez.
Ajoelhou-se na frente do filho, algo que nunca havia feito na vida, e implorou. Disse que podiam dividir a fazenda, que Eduardo podia ficar com metade, que só precisavam de um cantinho para passar os últimos anos de vida. Mas Eduardo virou as costas. Os soldados receberam ordem de supervisionar a retirada dos velhos. Os trabalhadores da fazenda, que estavam assistindo tudo de longe, ficaram em choque. Alguns choravam abertamente, mas nenhum ousou intervir. Todos sabiam que Eduardo tinha o juiz e a lei do seu lado. Em menos de 2 horas, Francisco e Maria Helena foram obrigados a recolher o que conseguiram carregar. Eles pegaram algumas roupas, 2 cobertores velhos, uma panela, um pouco de farinha e feijão que tinham guardado. Tudo foi empacotado em trouxas amarradas com corda. Não puderam levar os móveis que haviam construído ao longo dos anos. Não puderam levar as galinhas que Maria Helena criava com tanto carinho. Não puderam levar as ferramentas que Francisco usava no trabalho. Eduardo ficou parado na varanda da casa, de braços cruzados, observando tudo com um sorriso satisfeito no rosto. Não sentiu vergonha nem remorso. Para ele, aquilo era apenas um negócio lucrativo. Quando Francisco e Maria Helena atravessaram o portão da fazenda pela última vez, carregando suas trouxas nas costas curvadas, pararam por um momento e olharam para trás. Ali estava tudo que haviam construído ao longo de 40 anos de trabalho honesto. As paredes da casa que Francisco havia erguido tijolo por tijolo. A horta onde Maria Helena plantava verduras. O curral onde criavam as poucas vacas que tinham, o terreiro onde secavam o café, os pés de laranja que plantaram quando se casaram, tudo sendo roubado pelo próprio filho. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado dos dois, mas eles tentaram se manter fortes. Maria Helena segurou a mão do marido e apertou. Eles tinham um ao outro. Iam sobreviver de alguma forma. Mas sobreviver como? Francisco tinha 75 anos e Maria Helena 72. Eram velhos demais para trabalhar pesado, não tinham dinheiro para comprar ou alugar outro lugar. As filhas moravam longe em outras províncias e também viviam apertadas com suas próprias famílias. Não podiam impor esse fardo a elas. Francisco e Maria Helena desceram a estrada de terra, sem saber para onde ir, carregando apenas as trouxas e o peso da traição nas costas. A notícia do que aconteceu se espalhou rapidamente pela vila de São Miguel da Serra. As pessoas comentavam em voz baixa, revoltadas mas impotentes. Algumas famílias ofereceram abrigo temporário, mas ninguém tinha espaço suficiente para 2 idosos por muito tempo. Francisco e Maria Helena passaram 3 noites dormindo no chão da casa do ferreiro, um homem bondoso, mas tão pobre quanto eles. Foi então que o padre Miguel, vigário da paróquia, apareceu com uma proposta. O padre era um homem idoso, de cabelos completamente brancos e olhos bondosos. Ele conhecia Francisco e Maria Helena há décadas, havia celebrado o casamento deles, havia batizado Eduardo. Também sabia exatamente o tipo de homem que Eduardo havia se tornado. O padre não podia desfazer a injustiça cometida pelo juiz corrupto, mas podia oferecer um teto. Ele disse a Francisco e Maria Helena que havia um lugar onde podiam ficar, pelo menos até conseguirem se reorganizar. O lugar não era confortável, não era seguro, mas era melhor do que a rua. Era o farol de Ponta da Vigia, aquela construção antiga e abandonada no promontório rochoso. Francisco conhecia aquele lugar. Todos na região conheciam e evitavam por causa das histórias de assombração, mas Francisco e Maria Helena não tinham escolha. Eles agradeceram ao padre e aceitaram a oferta. No dia seguinte, com a ajuda de 2 homens da vila que se ofereceram para carregar as trouxas, Francisco e Maria Helena seguiram pela trilha que levava até Ponta da Vigia. O caminho era acidentado, cheio de pedras soltas e raízes expostas. O vento que vinha do mar era forte e constante, trazendo o cheiro de sal e algas. Gaivotas voavam em círculos sobre suas cabeças, soltando gritos estridentes que ecoavam entre as rochas. Maria Helena, com a saúde já fragilizada pela idade e pelo choque emocional, tropeçou várias vezes. Francisco a segurava, mas ele próprio mal conseguia se manter firme com as dores nas costas. Quando finalmente chegaram ao farol, o coração dos dois apertou ainda mais. A construção cilíndrica de pedra se erguia solitária sobre o promontório, como um dedo apontando para o céu cinzento. A pintura branca que um dia cobriu as paredes estava descascada e manchada pelo tempo. As janelas estavam quebradas, algumas completamente sem vidro, outras com cacos perigosos ainda presos nos caixilhos. A porta de madeira maciça estava entreaberta, rangendo ao sabor do vento. O telhado tinha telhas faltando e era possível ver buracos por onde a chuva certamente entrava.
Os dois homens que ajudaram a carregar as trouxas deixaram tudo na entrada e se despediram rapidamente, claramente desconfortáveis em estar ali. Francisco agradeceu e os viu descer a trilha apressadamente, olhando para trás com expressões preocupadas. E ali estavam eles, Francisco Tavares, 75 anos de trabalho honesto resumidos a 2 trouxas de roupa. Maria Helena, 72 anos de dedicação e amor transformados em desespero e abandono. Um casal de velhinhos roubados pelo próprio filho, sem ter para onde ir, sem ter o que comer, sem ter esperança. Parados diante daquele farol abandonado que seria seu novo lar, aquele momento era o fundo do poço, não havia como cair mais baixo, fazendo ambos tossir. Mas ela continuou varrendo cada canto, tentando tirar pelo menos a sujeira superficial. Francisco saiu para explorar os arredores. Encontrou tábuas velhas espalhadas pelo promontório, restos de antigas obras ou destroços trazidos pela maré. Começou a recolher as peças que ainda estavam em condições de uso. Precisava tapar as janelas quebradas para impedir que o vento frio e a chuva entrassem. Trabalhou o resto da tarde, pregando tábuas nos vãos das janelas com pregos enferrujados que encontrou num caixote abandonado. Não ficou bonito, mas funcionava. Maria Helena, enquanto isso, arrastou os móveis quebrados para fora e os empilhou do lado de fora do farol. Improvisou trapos velhos para limpar as paredes de pedra, tentando tirar pelo menos parte do musgo e da sujeira. Quando a noite caiu, os dois estavam exaustos. Francisco subiu a escada de caracol com cuidado, testando cada degrau antes de colocar o peso. A escada levava a uma sala circular no topo da torre, onde antigamente ficava a grande lanterna que guiava os navios. A lanterna não estava mais lá, havia sido removida quando o farol foi desativado, mas a sala oferecia uma vista impressionante do oceano. Ali era possível ver a imensidão azul se estendendo até o horizonte, as ondas quebrando nas rochas embaixo, a espuma branca se formando e se desfazendo em um ritmo eterno. Francisco decidiu que aquela sala seria onde dormiriam. Ficava longe da umidade do térreo e, de alguma forma, se sentia mais segura lá em cima. Ele desceu e ajudou Maria Helena a subir a escada. A esposa estava tão cansada que mal conseguia levantar as pernas. Francisco precisou praticamente carregá-la nos últimos degraus. Em cima, ele estendeu um dos cobertores velhos no chão de pedra fria e ajudou Maria Helena a se deitar. Cobriu a esposa com o outro cobertor e deitou-se ao lado dela. Não tinham comida, não tinham água limpa, não tinham fogo. Apenas um ao outro e aquele lugar frio e sombrio. A primeira noite foi terrível. O vento uivava através das frestas e das janelas mal tapadas, criando sons assustadores que ecoavam pela torre. Maria Helena não conseguia dormir. Cada barulho a fazia estremecer. As histórias de fantasmas e assombrações que todos contavam sobre aquele lugar voltavam à sua mente. Ela se encolheu mais perto do marido, buscando calor e proteção. Francisco a abraçou e sussurrou palavras de conforto, mas ele próprio estava com medo. Não de fantasmas, mas de algo muito mais real. Medo de não conseguir alimentar a esposa. Medo de que a saúde frágil de Maria Helena não aguentasse aquelas condições. Medo de que eles morressem ali, sozinhos e esquecidos, e que Eduardo ficasse com tudo sem pagar por seus crimes. Durante a noite, Francisco rezou em silêncio. Não era um homem muito religioso, mas naquele momento precisava acreditar em algo maior. Pediu forças para continuar, pediu proteção para Maria Helena, pediu justiça. Dormiu pouco, em sonos agitados cheios de pesadelos, onde via Eduardo rindo da miséria dos pais. Quando o sol nasceu, Francisco acordou com o corpo dolorido. Cada músculo reclamava. Mas ele se levantou, desceu as escadas rangentes e saiu do farol. Precisava encontrar comida. Olhou ao redor e viu que estavam num promontório cercado de rochas que desciam até o mar. Durante a maré baixa, era possível descer até as rochas mais próximas da água. Francisco lembrou que já havia visto pessoas coletando mariscos grudados nas pedras da costa. Esperou a maré baixar e desceu com cuidado pelas rochas escorregadias. Foi um trabalho difícil e perigoso. As rochas eram afiadas e recobertas de algas que as tornavam traiçoeiras. Francisco escorregou várias vezes, ralando as mãos e os joelhos, mas conseguiu arrancar alguns mariscos das pedras e colocá-los num pedaço de pano que trouxera. Não eram muitos, mas era melhor do que nada. Também improvisou uma linha de pesca com um barbante que encontrou e um anzol enferrujado. Conseguiu pescar 2 peixinhos pequenos depois de horas tentando. Voltou ao farol no meio da tarde, exausto, mas com alguma comida. Maria Helena havia conseguido fazer fogo do lado de fora da torre, usando gravetos secos e palha que encontrou. Ela assou os peixes e cozinhou os mariscos numa panela velha com água do mar. Não tinha sal, não tinha tempero, mas era comida. Os dois comeram em silêncio, sentados nas pedras do lado de fora do farol, olhando o oceano. Era uma refeição miserável, mas matou a fome imediata. A água era outro problema sério.
Não havia poço próximo ao farol. Francisco explorou os fundos da construção e descobriu um velho barril de madeira que coletava a água da chuva através de uma calha improvisada no telhado furado. A água estava suja, cheia de folhas e insetos mortos. Ele limpou o barril o melhor que pôde e ferveu a água antes de beberem. Tinha gosto ruim, mas pelo menos não morreriam de sede. Os dias foram passando com uma rotina brutal. Francisco acordava cedo e ia coletar mariscos ou pescar. Passava horas nas rochas, sob o sol escaldante ou a chuva fria, arranhando os dedos nas pedras afiadas para conseguir alguma comida. Maria Helena fazia o que podia para melhorar o farol. Ela limpou cada canto daquela sala no térreo, varreu, esfregou, tentou deixar o lugar menos horrível. Mas a umidade voltava sempre, o mofo crescia de novo, o cheiro de podridão persistia. Uma vez por semana, Francisco fazia a longa caminhada até a vila de São Miguel da Serra. Eram 5 léguas de distância por uma trilha difícil. Ele levava numa trouxa o que havia conseguido pescar ou coletar e tentava vender na feira da vila. As pessoas compravam por pena, pagando preços miseráveis, mas que permitiam a Francisco comprar um pouco de farinha, feijão e sal. Às vezes uma vela de sebo para terem luz à noite. As pessoas da vila tratavam Francisco com uma mistura de pena e desconforto. Algumas mulheres compravam dele por compaixão, outras desviavam o olhar, envergonhadas de não poderem fazer mais. Os homens cochichavam quando ele passava, comentando sobre a injustiça que havia sofrido. Mas nenhum tinha coragem de enfrentar Eduardo ou questionar a decisão do juiz corrupto. Francisco se sentia invisível. Ele que um dia fora respeitado na região, conhecido como homem honesto e trabalhador, agora era apenas um velho miserável vendendo peixe podre na feira. E Eduardo algumas vezes na vila, sempre bem vestido, sempre com ar de superioridade, circulando entre os ricos e poderosos. Nas poucas ocasiões em que pai e filho cruzaram caminhos, Eduardo simplesmente virou o rosto e seguiu em frente, como se Francisco fosse um mendigo qualquer que ele não conhecesse. Maria Helena ficava a maior parte do tempo no farol. Sua saúde estava piorando. A umidade constante, o frio, a comida ruim e o choque emocional estavam cobrando seu preço. Ela desenvolveu uma tosse persistente que a acordava à noite. As dores nas juntas pioraram tanto que alguns dias ela mal conseguia se levantar. Francisco via a esposa definhar e sentia uma dor no peito que era pior que qualquer dor física. Ele estava perdendo Maria Helena aos poucos e não podia fazer nada. Uma tarde, depois de voltar da vila, Francisco encontrou Maria Helena deitada no chão da sala de cima, tremendo de febre. Ela havia caído e não conseguia se levantar. Francisco a pegou nos braços, sentiu como ela estava leve, apenas pele e osso. Carregou a esposa escada abaixo e a deitou no chão do térreo, mais perto do fogo. Passou a noite todo acordado, molhando panos em água fria e colocando na testa dela para baixar a febre. Rezou como nunca havia rezado na vida. Implorou que Deus não levasse Maria Helena, que ela era tudo que ele tinha, que sem ela não havia razão para continuar vivendo. A febre passou depois de 3 dias, mas Maria Helena ficou ainda mais fraca. Ela mal conseguia comer, o corpo rejeitava a comida ruim que tinham. Francisco pensou em ir até uma das filhas pedir ajuda, mas elas moravam a semanas de viagem de distância. Mesmo que conseguisse fazer a viagem, e isso era duvidoso na idade dele, não tinha dinheiro para pagar a passagem numa carroça ou cavalo. Estava preso naquela situação impossível, vendo a mulher que amava morrer aos poucos sem poder fazer nada. Foi numa tarde de agosto, quase 3 meses depois de terem se mudado para o farol, que Francisco tomou uma decisão. Se iam morrer ali, pelo menos iam morrer num lugar mais limpo e organizado. Ele começou uma limpeza mais profunda na sala principal do térreo. O inverno estava no auge e chovia com frequência, fazendo com que a umidade dentro do farol ficasse ainda pior. Ele percebeu que a água estava se acumulando em certos cantos, apodrecendo as tábuas do piso. Armado com uma vassoura e um balde, começou a varrer cada canto, tentando tirar a água parada e a sujeira acumulada. Foi então que aconteceu. Ao passar a vassoura próximo ao centro da sala, uma das tábuas do piso emitiu um som diferente. Não era o rangido normal da madeira velha, mas algo mais oco, como se houvesse um espaço vazio embaixo. Francisco parou e olhou para a tábua. À primeira vista parecia igual a todas as outras, mas algo fez-se ajoelhar e examinar mais de perto. Passou os dedos pela superfície da madeira e sentiu que havia uma diferença sutil. Aquela tábua estava ligeiramente mais solta que as outras. Seu coração começou a bater mais rápido. Com cuidado, ele tentou levantar a tábua, mas a madeira estava presa por pregos velhos e inchada pela umidade. Francisco foi buscar a faca que usava para limpar os peixes e começou a trabalhar ao redor da tábua, soltando-a devagar para não quebrá-la. Levou quase 1 hora de trabalho cuidadoso até que a tábua finalmente cedeu. Francisco a levantou e a colocou de lado.
Olhou para o buraco que havia se aberto no piso e viu que embaixo, num espaço escavado entre as vigas de sustentação, havia algo embrulhado em oleado escuro, amarrado com cordas também escuras de alcatrão. As mãos de Francisco tremiam quando ele estendeu os braços e puxou o embrulho. Era pesado, colocou sobre o piso e começou a desamarrar as cordas. O oleado estava ressecado pelo tempo, mas ainda preservado. Quando finalmente conseguiu abri-lo, Francisco arregalou os olhos diante do que viu. Era um baú não muito grande, talvez do tamanho de um caixote de frutas, mas feito de madeira de lei escura, provavelmente jacarandá ou cedro, com detalhes entalhados nas laterais. Mais impressionante eram as 3 fechaduras de bronze, todas enferrujadas pela umidade e pelo tempo. Francisco passou os dedos pelas fechaduras, tentando abri-las, mas estavam completamente emperradas. Chamou Maria Helena, que estava descansando lá em cima. Ela desceu as escadas devagar, apoiando-se na parede, e quando viu o baú, seus olhos se arregalaram. Perguntou de onde aquilo havia vindo. Francisco mostrou o buraco no piso. Alguém havia escondido aquele baú ali, provavelmente décadas atrás. Mas quem e por quê? Os dois olharam um para o outro. Maria Helena viu pela primeira vez em meses um brilho de esperança nos olhos do marido. Talvez ali dentro houvesse algo de valor, algo que pudesse ajudá-los. Ou talvez fosse apenas lixo velho, documentos sem importância, mas precisavam descobrir. Francisco tentou forçar as fechaduras com a feca, mas o metal estava tão enferrujado que não cedia. Tentou com pregos, com arames, nada funcionava. O mecanismo estava travado pela ferrugem de décadas. Foi então que Maria Helena se lembrou de algo. Quando era jovem e trabalhava como empregada, havia visto os senhores das casas usando óleo para destravar dobradiças e fechaduras enferrujadas. Francisco pensou. Ele não tinha óleo, mas sabia onde conseguir. No dia seguinte, fez a longa caminhada até a vila e, com as últimas moedas que tinha, comprou um pequeno frasco de óleo de baleia de um pescador. Era caro, mas ele acreditou que valia a pena. De volta ao farol, Francisco começou a aplicar gotas do óleo nas fechaduras, massageando o líquido para dentro dos mecanismos, trabalhando com paciência. Fez isso durante 3 dias consecutivos, aplicando óleo pela manhã e à noite, sempre tentando girar delicadamente as chaves imaginárias com pedaços de arame. Maria Helena assistia ao lado dele, tão ansiosa quanto o marido. Aquele baú misterioso havia trazido uma centelha de esperança para suas vidas miseráveis. Foi na 4ª noite que finalmente aconteceu. Francisco estava trabalhando na primeira fechadura quando sentiu o mecanismo ceder ligeiramente. Seu coração disparou. Continuou com ainda mais cuidado, aplicando mais óleo, trabalhando o arame com movimentos suaves. E então, com um clique abafado, mais audível, a primeira fechadura se abriu. Francisco deixou escapar um suspiro de alívio e emoção. Maria Helena bateu palmas baixinho, mas ainda havia 2 fechaduras. Francisco passou para a segunda, repetiu o processo. Demorou mais 1 hora até que a segunda fechadura também cedeu. A terceira foi a mais difícil. O mecanismo estava mais danificado, mas Francisco já estava determinado. Não ia desistir agora. Quando finalmente a terceira e última fechadura se abriu, já passava da meia-noite. Os dois estavam sozinhos na sala do térreo, iluminados apenas pela luz fraca de uma vela de sebo. O coração de Francisco batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. Com as mãos tremendo, segurou a tampa do baú e a levantou lentamente. O cheiro de papel velho e mofo saiu de dentro do baú. À luz da vela, Francisco viu o conteúdo. Seu primeiro pensamento foi de decepção. Não havia ouro nem joias, apenas papéis, muitos papéis. Mas então ele começou a olhar mais de perto. Havia mapas, dezenas de mapas desenhados à mão em papel amarelado, mostrando a costa, marcações de rochas, profundidades, correntes marítimas. Havia documentos oficiais com selos imperiais, alguns tão velhos que a tinta estava desbotada. E havia 3 sacolas de couro, pequenas mas pesadas. Francisco pegou uma delas e abriu o cordão que a fechava. Seu coração quase parou quando viu o conteúdo. Moedas de ouro e prata, muitas delas brilhando à luz da vela. Maria Helena soltou um grito abafado de surpresa. Francisco rapidamente tampou a sacola e olhou em volta, como se temesse que alguém pudesse tê-los ouvido, mesmo sabendo que estavam completamente sozinhos naquele lugar isolado. Ele colocou a sacola de volta no baú e continuou examinando o conteúdo. Foi então que viu o livro, um volume grosso encadernado em couro escuro com páginas amareladas. Não tinha título na capa. Francisco pegou com cuidado, sentindo o peso do tempo em suas mãos. Abriu na primeira página e viu uma escrita elegante mas trêmula, feita com tinta que já estava marrom pelo tempo. A primeira linha estava escrito em letra caprichada. Diário pessoal de Sebastião Moura, faroleiro de Ponta da Vigia, ano de 1845. Francisco sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Sebastião Moura, o faroleiro desaparecido, o homem sobre quem as pessoas da vila contavam histórias de fantasmas e assombrações. Ele estava segurando o diário dele, escondido ali por mais de 20 anos. Com mãos trêmulas, Francisco começou a ler. A escrita era clara, mas cheia de emoção. Sebastião começava o diário explicando que precisava registrar tudo o que estava vendo, tudo o que havia descoberto, porque sua vida estava em perigo e ele não sabia se viveria para contar. Ele escrevia que se algo lhe acontecesse, aquele diário seria a prova do crime terrível que estava acontecendo sob os olhos de todos, mas que ninguém percebia. Francisco virou as páginas lendo cada vez mais rápido, cada vez mais chocado. Maria Helena, vendo a expressão do marido mudar, perguntou o que estava escrito. Francisco começou a ler em voz alta e, conforme lia, a realidade horrível descrita no diário ia se revelando. Sebastião Moura contava uma história aterrorizante. Ele havia descoberto que navios estavam sendo deliberadamente atraídos para as rochas em noites de tempestade. Alguém apagava o farol propositalmente, deixando os navios sem referência na escuridão, fazendo com que batessem nas rochas traiçoeiras que cercavam Ponta da Vigia. Quando os navios naufragavam, grupos organizados de homens desciam até as rochas e saqueavam a carga. Roubavam os pertences dos passageiros e, em alguns casos, até matavam os sobreviventes para não deixar testemunhas. Sebastião escrevia que havia sido ameaçado de morte quando tentou denunciar. Ele sabia quem eram os homens por trás dos naufrágios. Havia nomes, datas, descrições detalhadas. E o nome que mais aparecia, o nome do líder de toda aquela operação criminosa, fez o sangue de Francisco gelar nas veias. Coronel Baltazar Eduardo Salles. Francisco leu aquele nome 3 vezes para ter certeza de que não estava enganado. Baltazar Eduardo Salles. Ele conhecia esse sobrenome. Firmino Salles era o juiz corrupto que havia validado os documentos falsos de Eduardo. Baltazar era um sobrenome comum na família dos Salles, uma das mais poderosas da região. Francisco continuou lendo com ainda mais atenção. Sebastião explicava que o coronel Baltazar Eduardo Salles era o avô do atual juiz Firmino. Ele era um dos homens mais poderosos da região nas décadas de 1840, dono de terras e escravos, mas secretamente envolvido em pirataria e roubo de cargas naufragadas. Sebastião descrevia como funcionava o esquema. Nas noites de tempestade, quando navios estavam se aproximando da costa, o coronel mandava homens apagarem o farol. Os navios, sem a luz para se guiar, acabavam se chocando contra as rochas. Então, os homens do coronel desciam como abutres e levavam tudo o que podiam. Ouro, prata, tecidos finos, especiarias, ferramentas, armas. Tudo era roubado e depois vendido em outras províncias, longe de onde pudesse ser rastreado. Sebastião tentou denunciar, mas o coronel tinha juízes e autoridades no bolso. Ninguém acreditaria na palavra de um simples faroleiro contra um homem tão poderoso. Então Sebastião fez a única coisa que podia fazer. Ele começou a documentar tudo. Registrou cada naufrágio, cada nome envolvido, cada local onde o ouro roubado estava sendo escondido. Ele desenhou mapas mostrando pontos de esconderijos nas florestas e cavernas próximas. Guardou tudo naquele baú, escondido sob o piso do farol, esperando o dia em que alguém encontrasse e pudesse finalmente fazer justiça. A última entrada do diário era de 23 de abril de 1846. Sebastião escrevia que sabia que iam matá-lo. Ele havia sido ameaçado diretamente pelo coronel, mas não ia fugir. Ia continuar no farol, fazendo seu trabalho, porque era seu dever proteger os navegantes. Ele terminava o diário com uma frase que cortou o coração de Francisco. Você está lendo isto? Significa que eu já estou morto. Por favor, não deixe que minha morte seja em vão. Use estas provas para trazer justiça. Assinado Sebastião Moura. Francisco fechou o diário com lágrimas nos olhos. Aquele homem corajoso havia morrido tentando fazer o certo e sua morte nunca foi vingada. O crime continuou escondido por mais de 20 anos. A família Salles continuou prosperando, construindo sua fortuna sobre sangue e sofrimento. E agora, Francisco tinha nas mãos a prova de tudo. Maria Helena, que havia escutado tudo, estava pálida. Ela perguntou em voz baixa o que iam fazer. Francisco olhou para a esposa, depois para o diário em suas mãos, depois para o baú cheio de evidências. Não sabia a resposta. Como um velho miserável, vivendo num farol abandonado, poderia enfrentar uma das famílias mais poderosas da região. E pior, agora Francisco entendia a conexão. O juiz Firmino Salles, que havia validado os documentos falsos de Eduardo, era neto do coronel Baltazar.
A família Salles ainda estava envolvida em crimes e corrupção, agora usando a lei e os tribunais em vez de naufrágios. Francisco guardou o diário de volta no baú, fechou a tampa e cobriu tudo com o oleado. Disse a Maria Helena que precisavam pensar com cuidado antes de fazer qualquer coisa. Se contassem para as pessoas erradas, poderiam acabar mortos como Sebastião. Mas se não fizessem nada, estariam traindo a memória daquele homem corajoso e permitindo que a injustiça continuasse. Maria Helena concordou. Os dois cobriram o baú com uma lona velha e o empurraram para um canto da sala. Aquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. Francisco ficou acordado pensando em tudo que havia lido. As evidências no baú eram explosivas. Não apenas provavam os crimes do coronel Baltazar décadas atrás, mas potencialmente podiam expor a corrupção da família Salles no presente. O juiz Firmino certamente sabia da história suja de seu avô. Talvez até soubesse onde estava escondido o ouro roubado, se é que ainda existia. Francisco pensou em ir diretamente ao juiz, mas imediatamente descartou a ideia. Firmino estava envolvido com Eduardo, era corrupto até a medula. Se Francisco levasse as provas até ele, muito provavelmente o juiz avisaria quem precisasse avisar e as provas desapareceriam junto com Francisco e Maria Helena. Ele pensou em ir até o padre Miguel, mas um padre não tinha poder para fazer nada além de rezar. Precisava de alguém poderoso, alguém que não fosse corrupto, alguém que pudesse protegê-lo e levar aquelas provas às autoridades certas. Mas quem? Francisco não conhecia ninguém assim. Ele era apenas um velho sem amigos influentes nem conexões. A sensação de impotência era esmagadora. Tinha em mãos a chave para destruir a família Salles e potencialmente recuperar sua própria fazenda roubada por Eduardo, mas não sabia como usar aquela chave. Os dias seguintes foram de angústia e paranoia. Francisco não voltou à vila porque tinha medo de encontrar alguém e sem querer deixar escapar algo sobre a descoberta. Ficou no farol, relendo o diário de Sebastião, estudando os mapas, examinando os documentos. Tudo estava ali, provas irrefutáveis de que a família Salles havia construído sua fortuna através de crimes hediondos. Mas o que ele, um velho sem poder nem influência, poderia fazer com aquelas provas? Foi numa tarde de setembro, quase 2 semanas após terem encontrado o baú, que tudo mudou. Francisco estava do lado de fora do farol, tentando consertar o barril de água que estava vazando, quando ouviu o som de cascos de cavalo. Olhou para a trilha e viu um cavaleiro subindo em direção ao promontório. Seu coração acelerou. Quem seria? Ninguém vinha até aquele lugar. Francisco ficou tenso, preparado para esconder o baú se fosse necessário. O cavaleiro se aproximou. Era um homem de meia idade, talvez 40 e poucos anos, montado num cavalo alaão grande e bem cuidado. Tinha cabelos escuros começando a ficar grisalhos nas têmporas e um rosto marcado pelo sol, mas com traços que mostravam que já fora bonito na juventude. Vestia roupas simples, mas de boa qualidade, típicas de um fazendeiro do interior. Ao ver Francisco, o homem puxou as rédeas e parou o cavalo. Cumprimentou educadamente, tirando o chapéu, e perguntou se Francisco morava ali. Francisco, desconfiado depois de tudo que havia passado, respondeu com cautela que sim, morava no farol. O homem pareceu surpreso, olhou para a construção deteriorada e depois voltou os olhos para Francisco. Disse que não sabia que alguém estava vivendo lá, que achava que o lugar estava abandonado há décadas. Francisco confirmou que estava mesmo abandonado, mas que ele e a esposa não tinham outro lugar para ficar. O homem franziu a testa, claramente intrigado, e desceu do cavalo. Amarrou o animal num arbusto próximo e se aproximou de Francisco. Apresentou-se como Antônio Martins, fazendeiro de terras de café que ficavam algumas léguas para o interior. Disse que estava passando pela região para resolver negócios na vila e decidiu dar uma volta pelo litoral antes de voltar para casa. Havia algo na maneira direta, mas respeitosa de Antônio que fez Francisco se sentir um pouco menos desconfiado. Francisco se apresentou e, não sabendo por quê, começou a contar sua história. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse a solidão de meses sem ter alguém para conversar de verdade, mas as palavras começaram a sair. Contou sobre a fazenda que havia construído ao longo de 40 anos, sobre como o filho forjou documentos e roubou tudo, sobre como o juiz corrupto validou a fraude, sobre como ele e Maria Helena foram obrigados a viver naquele farol abandonado. Antônio ouviu tudo em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Quando Francisco terminou, Antônio balançou a cabeça lentamente e disse que conhecia histórias assim. Disse que conhecia muitos homens poderosos na região que usavam a lei a seu favor, que compravam juízes e autoridades, que destruíam a vida de pessoas inocentes sem qualquer remorso. Disse que a família Salles tinha uma reputação duvidosa, embora nunca houvesse provas concretas contra eles. Francisco sentiu seu coração acelerar ao ouvir o nome Salles. Foi então que Francisco tomou uma decisão.
Talvez fosse loucura, talvez estivesse colocando sua vida e a de Maria Helena em risco, mas algo na postura de Antônio, algo em seus olhos honestos e em sua indignação genuína diante da injustiça, fez Francisco confiar nele. Disse que tinha algo para mostrar, algo importante. Perguntou se Antônio poderia entrar no farol. Antônio hesitou por um momento, depois concordou. Ou intimidado. Antônio pensou por um longo momento. Explicou que a situação era complicada. O juiz Firmino Salles era o juiz da comarca local, então levar as provas até ele seria suicídio. Mas havia outro juiz, um juiz de direito da província, doutor, Augusto Fonseca, que tinha jurisdição sobre todos os juízes menores, o doutor. Augusto tinha a reputação de ser um homem íntegro, que não se dobrava a pressões, mas ele ficava na capital a quase 2 semanas de viagem dali. Antônio disse que precisavam ser muito cuidadosos. Se a família Salles ou Eduardo descobrissem o que estava acontecendo antes das provas chegarem às mãos certas, fariam de tudo para destruí-las e silenciar Francisco e Maria Helena. O melhor seria Antônio levar pessoalmente o diário e os documentos até a capital e entregá-los diretamente ao doutor, Augusto Fonseca. Mas antes ele queria fazer cópias de algumas páginas-chave do diário para ter duplicatas caso algo acontecesse com os originais. Francisco sentiu pela primeira vez em meses uma fagulha de esperança. Finalmente havia alguém disposto a ajudá-lo, alguém que tinha os meios e a coragem para fazer o que era certo. Antônio disse que voltaria no dia seguinte com material para fazer as cópias. Também disse que a partir daquele momento, Francisco e Maria Helena estavam sob sua proteção. Se a família Salles ou Eduardo ou qualquer outro tentasse machucá-los, teriam que responder a ele. Nos dias seguintes, Antônio voltou diversas vezes ao farol. Trouxe papel, tinta e pena e passou horas copiando meticulosamente as entradas mais importantes do diário de Sebastião Moura. Também fez cópias dos mapas e dos documentos mais relevantes. Enquanto trabalhava, ele e Francisco conversavam. Antônio contou sobre sua própria vida. Era viúvo há 7 anos. Sua esposa havia morrido de febre amarela, junto com o filho pequeno que tinham. Desde então vivia sozinho em sua fazenda, dedicado apenas ao trabalho e tentando fazer diferença na vida das pessoas que trabalhavam para ele. Antônio tinha princípios firmes. Assim como Francisco, recusava-se a usar trabalho escravo em suas terras, preferia contratar trabalhadores livres e pagá-los justamente. Isso tornava uma figura controversa entre os outros fazendeiros, que o consideravam um idealista tolo. Mas Antônio não se importava com a opinião alheia. Acreditava que a escravidão era uma mancha moral no império e que nenhuma riqueza construída sobre sofrimento alheio valia a pena. Francisco se pegou admirando aquele homem. Sua força, sua integridade, sua disposição de arriscar seu próprio conforto e segurança para ajudar completos estranhos. Maria Helena também notou. Ela via como o marido conversava com Antônio, como seus olhos brilhavam novamente com algo além de desespero. E ela via como Antônio olhava para eles com compaixão genuína, sem a pena condescendente que os outros demonstravam. Quando as cópias ficaram prontas, Antônio preparou tudo para a viagem até a capital. Guardou o diário original de Sebastião Moura, os documentos e alguns dos mapas mais importantes numa pasta de couro. As cópias ficaram com Francisco, escondidas no baú. Antônio também deixou dinheiro suficiente para Francisco comprar comida para ele e Maria Helena durante sua ausência. Disse que a viagem levaria pelo menos 12 dias, contando ida, volta e o tempo necessário para apresentar tudo ao doutor, Augusto Fonseca. Antes de partir, Antônio fez Francisco prometer que seria extremamente cuidadoso, que não contaria a ninguém sobre o que haviam descoberto, que não se aproximaria da família Salles nem de Eduardo. Francisco prometeu. Maria Helena abraçou Antônio, agradecendo por estar ajudando quando ninguém mais quis. Antônio apenas sorriu e disse que estava fazendo o que qualquer pessoa decente faria. Os dois assistiram Antônio partir em seu cavalo, descendo a trilha em direção à estrada que levava para a capital. Os dias que se seguiram foram de angústia e expectativa. Francisco mal conseguia dormir, pensando em tudo que poderia dar errado. E se Antônio sofresse um acidente no caminho? E se o doutor, Augusto Fonseca, não fosse tão honesto quanto Antônio acreditava? E se a família Salles descobrisse de alguma forma o que estava acontecendo? As possibilidades ruins giravam em sua mente como um turbilhão. Maria Helena também estava nervosa, mas tentava manter a esperança. Ela rezava todos os dias, pedindo que Deus protegesse Antônio e guiasse tudo para o melhor resultado possível. Os dias passavam devagar. Francisco continuou sua rotina de coletar mariscos e pescar, mas agora havia uma tensão constante. Ele olhava sempre para a trilha, com medo de ver soldados ou homens da família Salles subindo para o farol.
No 13º dia, quando Francisco já estava começando a desesperar, viu um cavaleiro subindo a trilha. Antônio estava de volta. Francisco correu ao encontro dele, o coração batendo forte. Pelo sorriso cansado, mas satisfeito no rosto de Antônio, soube que havia boas notícias. Antônio desmontou e contou tudo. O doutor Augusto Fonseca havia lido o diário e examinado os documentos com crescente incredulidade. Confirmou que aquelas eram provas mais do que suficientes para abrir investigações criminais. Mais do que isso, algumas das informações no diário levavam a crimes que ainda podiam ser processados mesmo após tantos anos. O juiz havia imediatamente emitido mandados de busca e apreensão e havia enviado oficiais de justiça para iniciar as investigações. Antônio disse que nas próximas semanas muita coisa ia acontecer. A família Salles seria investigada, sua contabilidade seria examinada, testemunhas seriam procuradas. E com base nos mapas de Sebastião Moura, expedições seriam organizadas para tentar localizar os esconderijos onde o ouro roubado havia sido enterrado décadas atrás. Francisco mal podia acreditar. Finalmente, depois de tanto sofrimento, a justiça estava começando a acontecer. Mas Antônio também trouxe um aviso, o doutor Augusto Fonseca disse que Francisco e Maria Helena precisavam ficar em segurança. Quando a família Salles descobrisse que estava sendo investigada, ia tentar descobrir de onde vieram as provas. Antônio sugeriu que Francisco e Maria Helena viessem morar temporariamente em sua fazenda, onde ele podia protegê-los adequadamente. Tinha uma casa de hóspedes vazia e confortável onde eles podiam ficar. Francisco olhou para Maria Helena. A saúde dela estava muito frágil depois de meses vivendo naquelas condições terríveis. Uma parte dele queria aceitar imediatamente a oferta de Antônio. Mas outra parte tinha medo. Medo de deixar o único refúgio que tinham, mesmo que fosse miserável. Medo de se tornar um fardo para Antônio. Mas Maria Helena tomou a decisão por ambos. Ela disse que sim, que aceitavam a generosidade de Antônio, que já haviam sofrido demais naquele farol amaldiçoado. No dia seguinte, Antônio voltou com uma carroça. Ajudou Francisco e Maria Helena a recolher seus poucos pertences. O baú com as cópias dos documentos foi cuidadosamente embalado e colocado na carroça. Antes de partir, Francisco olhou uma última vez para o farol de ponta da vigia. Aquele lugar havia sido seu inferno por 3 meses, mas também fora o lugar onde encontrara a salvação escondida sob o piso apodrecido. Agradeceu em silêncio a memória de Sebastião Moura, o corajoso faroleiro que havia dado a vida pela verdade. A viagem até a fazenda de Antônio levou um dia inteiro por estradas ruins e caminhos acidentados. Maria Helena estava tão fraca que precisou ficar deitada na carroça durante todo o trajeto. Quando finalmente chegaram, já era noite. A fazenda era linda, cercada de cafezais verdejantes, com uma casa grande e arejada, cheia de luz mesmo à noite, com as lanternas acesas. A casa de hóspedes era uma construção pequena mas confortável, com 2 quartos, uma sala com lareira e uma cozinha simples. Antônio havia contratado uma mulher da vila para limpar e preparar tudo antes da chegada deles. Havia camas de verdade com colchões macios, lençóis limpos, cobertores quentes. Havia água limpa num jarro, comida preparada sobre a mesa. Francisco e Maria Helena quase choraram ao ver aquilo. Fazia tanto tempo que não tinham um lugar decente para dormir, comida de verdade para comer, água limpa para beber. Naquela primeira noite na fazenda, Maria Helena dormiu profundamente pela primeira vez em meses. Francisco ficou acordado por um tempo, apenas observando a esposa dormir em paz, vendo como seu rosto relaxava, como a respiração se acalmava. Agradeceu a Deus e a Antônio por aquela benção. Os dias seguintes foram de recuperação. Maria Helena começou a comer melhor, a ganhar um pouco de peso de volta. A tosse que a atormentava há meses foi melhorando aos poucos. Francisco também se recuperou. As dores nas costas diminuíram, a pele rachada das mãos começou a cicatrizar. Antônio era um anfitrião perfeito, sempre respeitoso, nunca fazendo com que se sentissem como fardo. Enquanto isso, na comarca de São Miguel da Serra, as coisas estavam acontecendo. Oficiais de justiça enviados pelo doutor Augusto Fonseca chegaram à vila e começaram as investigações. O juiz Firmino Salles foi convocado para prestar depoimento na capital. Quando confrontado com as provas do diário de Sebastião Moura, ele tentou negar tudo. Alegou que o diário era falso, que era uma conspiração contra sua família. Mas os documentos eram incontestáveis, os mapas eram precisos. Quando as autoridades começaram a escavar nos locais indicados por Sebastião Moura, encontraram baús enterrados contendo objetos roubados de naufrágios. Alguns ainda tinham marcações de navios específicos que haviam afundado décadas atrás.
A investigação também revelou que a família Salles mantinha negócios escusos no presente. Estavam envolvidos em contrabando de mercadorias, falsificação de documentos para roubar propriedades, esquemas de extorsão. O juiz Firmino Salles foi destituído de seu cargo e preso. A investigação se expandiu. Os oficiais descobriram que Eduardo Tavares, o filho de Francisco, estava intimamente ligado à família Salles. Ele não era apenas um escrivão corrupto, mas um parceiro ativo nos esquemas de falsificação de documentos. Eduardo havia ajudado Firmino Salles a roubar propriedades de dezenas de pessoas ao longo dos anos, sempre usando o mesmo método. Forjava documentos, apresentava ao juiz corrupto e a vítima perdia tudo. Quando os oficiais foram prender Eduardo, ele tentou fugir. Foi capturado a caminho do Porto de Santos, onde pretendia embarcar num navio para o Rio de Janeiro. Encontraram com ele uma mala cheia de documentos incriminadores e uma quantia considerável em dinheiro roubado. Eduardo foi levado preso para a capital, onde seria julgado junto com Firmino Salles. A propriedade que havia sido roubada de Francisco foi oficialmente devolvida a ele. O doutor Augusto Fonseca emitiu uma sentença anulando todos os documentos falsos apresentados por Eduardo e restituindo a fazenda Santa Rita ao seu legítimo dono. Mais do que isso, Francisco recebeu uma indenização por todas as perdas e humilhações sofridas. Mas o que mais impactou Francisco foi quando o doutor Augusto Fonseca declarou que, como descobridor e protetor das evidências deixadas por Sebastião Moura e como herdeiro moral de sua missão de buscar justiça, Francisco tinha direito a uma porcentagem significativa do tesouro recuperado nos esconderijos. Era a lei. Tesouros encontrados com base em informações descobertas por cidadãos davam a esses cidadãos direito a parte do valor recuperado. Quando os baús enterrados foram todos localizados e seu conteúdo catalogado, a quantia era substancial. Barras de ouro e prata, moedas antigas, objetos de valor que haviam sido roubados de dezenas de navios ao longo dos anos. Francisco recebeu uma soma que mudou completamente sua vida. De velho miserável vivendo num farol abandonado, tornou-se um homem de posses modestas, mas suficientes para viver seus últimos anos com dignidade e conforto. A primeira coisa que Francisco fez com o dinheiro foi providenciar uma lápide digna para Sebastião Moura. O corajoso faroleiro nunca havia tido um enterro apropriado, já que seu corpo nunca foi encontrado. Mas Francisco mandou construir um memorial no cemitério da vila, uma lápide de mármore com uma inscrição que ele mesmo compôs. Sebastião Moura, faroleiro honrado que morreu defendendo a verdade. Sua coragem não foi em vão. No dia da inauguração do memorial, Francisco e Maria Helena foram até lá e colocaram flores. Ficaram ali por um longo tempo em silêncio, prestando homenagem ao homem que, mesmo na morte, havia salvado suas vidas. Depois Francisco voltou para sua fazenda Santa Rita, mas as coisas eram diferentes agora. A fazenda havia sido vandalizada por Eduardo durante os meses em que ele teve posse. Móveis quebrados, ferramentas vendidas, até algumas árvores haviam sido derrubadas. Mas Francisco não se importou. Ele tinha dinheiro agora para consertar tudo, para comprar novas ferramentas, novos animais para reconstruir. Mais importante, tinha saúde recuperada e vontade de viver. Contratou trabalhadores honestos, homens livres que recebiam salário justo. Começou a reconstruir a fazenda tijolo por tijolo, assim como havia feito 40 anos antes. Maria Helena, com a saúde finalmente melhorando, voltou a cuidar da horta, das galinhas, da casa. Mas dessa vez ela tinha ajuda. Antônio havia insistido em emprestar-lhes uma moça da vila para ajudar Maria Helena com os trabalhos mais pesados. A moça se chamava Luísa, era órfã e trabalhadora e rapidamente se tornou como uma filha para o casal. Os meses foram passando. A fazenda Santa Rita voltou a prosperar. Francisco plantou café, milho, feijão. A colheita foi boa. Ele pagou todas as dívidas antigas, comprou sementes de qualidade e investiu em melhorias. Maria Helena engordou um pouco, as bochechas recuperaram cor, os olhos voltaram a brilhar. Ela ria novamente, algo que Francisco não via há mais de um ano. Quanto a Eduardo, ele foi julgado e condenado. Os crimes de falsificação de documentos, roubo de propriedades e associação com organização criminosa lhe renderam uma sentença de 15 anos de prisão. Firmino Salles recebeu 20 anos. Outros membros da família Salles que estavam envolvidos nos esquemas também foram presos. A fortuna da família foi confiscada, suas terras vendidas em leilão. O nome Salles, que já fora sinônimo de poder na região, tornou-se sinônimo de vergonha e crime.
Francisco e Maria Helena receberam cartas das duas filhas, Benedita e Josefa, quando souberam de tudo o que havia acontecido. As filhas estavam chocadas e envergonhadas pelo que o irmão havia feito. Pediram perdão aos pais, mesmo não tendo culpa de nada. Disseram que queriam visitar, trazer os netos para conhecerem os avós. Francisco e Maria Helena escreveram de volta, dizendo que estava tudo perdoado, que gostariam muito de receber as filhas e os netos. Mas talvez a mudança mais importante na vida de Francisco e Maria Helena tenha sido Antônio Martins. Ele continuou visitando-os regularmente, mesmo depois que todo o caso foi resolvido. No início eram visitas de cortesia de um amigo verificando se tudo estava bem. Mas com o tempo as visitas se tornaram mais frequentes e prolongadas. Antônio e Francisco passavam horas conversando, descobrindo que compartilhavam valores, sonhos e uma visão de mundo muito semelhante. Maria Helena, observando os dois homens conversarem, via como Antônio olhava para eles. Não era pena, era respeito, admiração, afeto genuíno. Passou mais de um ano. Francisco estava com 76 anos agora, Maria Helena com 73. Mas estavam vivos, saudáveis, felizes. A fazenda prosperava. As filhas haviam visitado com as famílias e os netos encheram a casa de alegria e risos. Luísa continuava morando com eles, agora tratada como filha adotiva. Antônio era presença constante, quase diária. Uma tarde, Antônio pediu para conversar a sós com Francisco. Os dois foram até o terraço da fazenda, de onde era possível ver os cafezais se estendendo até o horizonte. Antônio ficou em silêncio por um momento, como se estivesse juntando coragem. Então disse que tinha algo a confessar. Disse que ao longo daquele ano havia se apegado muito a Francisco e Maria Helena. Eles haviam preenchido um vazio em sua vida que ele nem sabia que existia. Desde que perdera a esposa e o filho, Antônio havia vivido sozinho, sem família, sem propósito além do trabalho. Mas Francisco e Maria Helena haviam lhe dado de volta o sentimento de pertencer a algo, de ter família. Francisco ouviu em silêncio, sentindo um nó na garganta. Antônio continuou. Disse que queria propor algo, mas não queria que Francisco e Maria Helena se sentissem pressionados. Sua fazenda era grande demais para um homem só. Ele queria que Francisco e Maria Helena considerassem vir morar permanentemente com ele, não como hóspedes ou empregados, mas como família. Ele tinha uma casa grande com quartos de sobra. Eles podiam morar lá, ajudar a administrar a fazenda se quisessem, ou simplesmente viver em paz seus últimos anos. E quando Antônio morresse, pois não tinha herdeiros, deixaria metade da fazenda para Francisco e Maria Helena e a outra metade para Luísa, que também era como filha para ele. Francisco ficou em silêncio por um longo momento. Sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Disse a Antônio que eles haviam reconstruído sua vida, recuperado sua fazenda, mas tinha razão em que ficar ali trazia memórias dolorosas. Cada canto daquela propriedade lembrava da traição de Eduardo. E mais importante, Francisco havia aprendido que família não era apenas sangue. Antônio havia provado ser mais filho para eles do que Eduardo jamais fora. Disse que precisava conversar com Maria Helena, mas já sabia qual seria a resposta dela. Naquela noite, Francisco contou a proposta para Maria Helena. Ela ouviu tudo e depois sorriu. Disse que já estava esperando por isso. Disse que Antônio era um presente de Deus, que depois de tudo que haviam passado, mereciam viver em paz cercados de pessoas boas. Aceitaram a proposta. E assim, no outono de 1869, Francisco e Maria Helena se mudaram para a fazenda de Antônio Martins. Venderam a fazenda Santa Rita para uma família jovem e honesta, passando adiante a oportunidade que um dia tiveram. Levaram Luísa com eles. Na fazenda de Antônio, os três encontraram finalmente a paz que haviam procurado por tanto tempo. Francisco ajudava Antônio a administrar os negócios, compartilhando sua experiência de décadas de trabalho na terra. Maria Helena cuidava da casa grande, transformando-a num lar de verdade, cheio de calor e amor. Luísa florescia como uma jovem alegre e trabalhadeira, considerada filha pelos três. As filhas de Francisco, Benedita e Josefa visitavam regularmente com suas famílias. Os netos corriam pelos cafezais, brincavam na casa, enchiam os dias de alegria. Antônio, que nunca tivera filhos próprios, tornou-se avô de coração para aquelas crianças. E quanto ao farol de ponta da vigia, ele não permaneceu abandonado. Francisco usou parte do dinheiro que recebera para financiar sua reforma completa. O farol foi reativado e voltou a cumprir sua função de guiar os navios com segurança. O jovem honesto da vila foi nomeado faroleiro.
E a história de Sebastião Moura, o homem corajoso que havia dado sua vida pela verdade, passou a ser contada em toda a região, não mais como uma história de fantasmas, mas como um exemplo de integridade e coragem. Francisco viveu até os 83 anos. Morreu dormindo em paz, cercado por Maria Helena, Antônio, Luísa e suas filhas. Maria Helena o seguiu 2 anos depois, aos 79, também em paz, segurando a mão de Antônio enquanto adormecia para sempre. Antônio cumpriu sua promessa. Deixou metade da fazenda para as filhas de Francisco e outra metade para Luísa, que se casou com um bom homem e teve filhos que cresceram naquela terra. Toda vez que havia tempestade, quando o vento uivava vindo do mar, as pessoas da região olhavam para o farol de ponta da vigia, sua luz brilhando firme na escuridão, protegendo os navios das rochas traiçoeiras, e lembravam da história incrível de Sebastião Moura, o faroleiro que morreu pela verdade, e de Francisco e Maria Helena. Casal de velhinhos que foi roubado, humilhado, jogado num farol abandonado, mas que encontrou sob o piso apodrecido não apenas ouro e provas de cremes, mas a chave para sua redenção e justiça. Essa história nos ensina lições poderosas sobre a vida, lições que precisamos carregar no coração. A primeira lição é que a maldade pode parecer vencer por um tempo, mas a justiça sempre encontra um caminho. Eduardo achava que havia se safado, que havia roubado os pais e ficaria impune. A família Salles achava que seus crimes estavam enterrados e esquecidos. Mas a verdade sempre vem à tona mais cedo ou mais tarde. Pode demorar décadas, pode parecer impossível, mas a justiça é paciente e inevitável. A segunda lição é sobre família. Francisco e Maria Helena aprenderam da forma mais dolorosa que sangue nem sempre significa lealdade. O filho que criaram com tanto amor e sacrifício os traiu da pior forma possível. Eles encontraram em Antônio, um estranho que se tornou amigo e depois família, mais amor e lealdade do que jamais tiveram do próprio filho. Família de verdade não é quem compartilha seu DNA, é quem está ao seu lado nos momentos mais escuros, quem arrisca tudo para te ajudar, quem te ama não pelo que você tem, mas por quem você é. A terceira lição é sobre nunca desistir. Francisco e Maria Helena estavam no fundo do poço, velhos doentes, morrendo de fome num farol abandonado, sem esperança. Seria fácil se entregar ao desespero, deitar e esperar a morte chegar, mas eles continuaram lutando, continuaram tentando sobreviver mais um dia. Foi exatamente porque não desistiram que estavam ali naquele farol, quando encontraram o segredo escondido que mudaria tudo. Se tivessem desistido antes, nunca teriam descoberto o baú de Sebastião Moura. Suas vidas nos ensinam que enquanto há vida, há esperança e que os milagres muitas vezes acontecem justo quando estamos a ponto de desistir. A quarta lição é sobre coragem moral. Sebastião Moura sabia que denunciar os crimes do coronel Baltazar custaria sua vida. Ele poderia ter ficado quieto, poderia ter se escondido, poderia ter fugido. Mas escolheu ficar, escolheu documentar tudo, escolheu deixar as provas para que um dia a justiça fosse feita, mesmo sabendo que ele não viveria para ver isso acontecer. Sua coragem salvou não apenas a reputação de dezenas de vítimas dos naufrágios, mas também salvou Francisco e Maria Helena décadas depois. Um ato de coragem nunca é desperdiçado, mesmo que pareça inútil no momento. As ondas que criamos com nossas ações se espalham pelo tempo de formas que nunca imaginamos. Quinta lição é sobre a importância de manter a integridade mesmo quando ninguém está olhando. Francisco sempre se recusou a usar escravos, sempre pagou seus trabalhadores justamente, sempre foi honesto em seus negócios, mesmo quando isso significava ficar mais pobre que seus vizinhos. Foi exatamente essa integridade que fez com que Antônio confiasse nele quando ouviu sua história. Se Francisco tivesse sido um homem desonesto, Antônio nunca teria acreditado nele, nunca teria se arriscado para ajudá-lo. Nossa reputação, construída através de anos de pequenas escolhas éticas, é o maior tesouro que temos. Vale mais que ouro, mais que terras, mais que qualquer riqueza material. E a sexta e última lição é que Deus, o universo, o destino, como quiser chamar, tem formas misteriosas de equilibrar as coisas. Francisco e Maria Helena foram roubados, humilhados, jogados no pior lugar possível. Mas foi exatamente naquele lugar terrível que encontraram sua salvação. O farol que todos evitavam por medo, que era considerado amaldiçoado, acabou sendo o lugar onde descobriram o tesouro que mudou suas vidas. Às vezes, os piores momentos da nossa vida são, na verdade, preparação para os melhores momentos que ainda virão. Às vezes precisamos descer até o fundo do poço para encontrar a porta secreta que nos levará ao topo da montanha. Agora eu quero saber de você. O que você faria se descobrisse um segredo assim, capaz de derrubar pessoas poderosas? Teria a coragem que Francisco teve? Teria a sabedoria de procurar a pessoa certa para ajudar?
Ou ficaria com medo e guardaria o segredo? E se você fosse o Antônio, arriscaria tudo para ajudar dois completos estranhos apenas porque era a coisa certa a fazer? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu leio todos e adoro saber o que vocês pensam sobre essas histórias. Me conta também, você tem alguém na sua vida que é família de coração, mesmo não sendo de sangue? Alguém que te ajudou quando você mais precisava? Homenageia essa pessoa aqui nos comentários. Vamos encher esse espaço de gratidão e amor. Se você gostou dessa história emocionante de justiça e redenção, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Toda semana eu trago histórias reais e incríveis do Brasil Imperial que vão mexer com seu coração, que vão te fazer pensar sobre a vida, sobre as escolhas que fazemos, sobre o tipo de pessoa que queremos ser. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança, com alguém que está passando por um momento difícil e precisa lembrar que sempre há esperança, que a justiça sempre vence no final. Já aproveita para assistir o próximo vídeo que vou recomendar para você. É outra história surpreendente de superação e vingança que você não pode perder. Até a próxima história.